Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá falar um pouquinho sobre abdominoplastia, assunto que a mulherada adora e que eu ainda não tinha falado com vocês aqui no canal, porque eu comecei nesse canal não tem 2 meses, ele é novo, então eu entrei em assunto bariátrica, né, que é o carro-chefe do canal. E aí comecei a dividir com vocês também sobre o meu lifting de coxa, que hoje eu estou com 18 dias de operada, então eu achei legal falar primeiro da coxa, porque era algo que eu estava e estou passando, né? Mas a abdominoplastia é um tema muito esperado por muita gente, várias meninas têm muitas dúvidas, então eu vou dividir com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência. Bom, eu atingi a minha meta, eu tenho 1,80 m e a meta médica era de 80 quilos. Eu atingi esses 80 quilos com 8, 9 meses de cirurgia. O cirurgião bariátrico, ele tem que dar o aval, ele tem que dar um ok, ele tem que liberar a paciente para fazer a cirurgia plástica, a reparadora, né? Não, pelo menos a Unimed, que é o meu convênio, não. O que aconteceu? Eu conversando com algumas meninas em grupos, por isso que eu acho que grupo é importante, algumas comentaram comigo que estavam marcando cirurgia com, marcando consulta com os cirurgiões plásticos. E aí, conversa vai, conversa vem, quanto tempo você tem de cirurgia? Ah, tanto. Tipo, 8 meses, 9 meses. E eu achando que era depois de 1 ano e pouco, o que muita gente acha. Daí eu falei, mas como? Já? Ah, já, eu vou. Aí eu falei, quer saber? Eu também vou. Porque eu já tinha atingido a minha meta. O que é necessário? Ter atingido a meta médica e estar com o peso estabilizado, essa meta estabilizada, não emagrecer mais, bom, se emagrecer mais tudo bem, mas não engordar, né, pelo menos há 2 meses. Então, com 8 meses e pouquinho, eu tinha atingido a meta. Com 10 meses, eu marquei consulta com um cirurgião plástico, novamente lembrando que a escolha do cirurgião plástico é de extrema importância. Cirurgia plástica é com um cirurgião plástico, não é com outro tipo de cirurgião. Tô falando isso porque tem meus motivos para falar. Pesquisem, gente, sobre os cirurgiões, tá? Pesquisem nos conselhos de cirurgia, saibam sobre esses profissionais, conversem, vejam fotos, resultados, procurem pacientes que fizeram com esses cirurgiões, tá certo? E foi o que eu fiz. Eu conversei com várias pessoas e assim escolhi o meu cirurgião. Eu fiz a minha abdominoplastia com o Dr. Reinaldo Liciardi, eu sou de Sorocaba, São Paulo, tá? Então daí marquei consulta e nós conversamos bastante. Ele optou por fazer em mim a cirurgia em âncora, que é aquela que corta de cima até embaixo e a parte de baixo também. Mas eu, medrosa que sou, não concordei, fiquei com medo. Por que ele escolheu a âncora? Porque ele achava que tinha pele desde aqui debaixo do peito, aqui na altura do estômago, e ele achava que com a âncora eu ia ter o melhor resultado. Mas eu fiquei com medo, pensei, caramba, um corte de baixo já é daqui até aqui, assim, enorme, né? E esse também eu me assustei. E aí eu falei pra ele que eu não queria. Eu falei, posso escolher? Ele falou, claro. Então eu falei, doutor, não quero, eu quero a tradicional. Ele falou, bom, você que sabe, eu indico a âncora, mas você dá a palavra final. E eu escolhi por fazer a tradicional. E aí nós começamos um pré-operatório, que consiste em quê? Exames de sangue básicos, né? Principalmente o coagulograma, raio-x do tórax, ele pede também ultrassom da parede abdominal, por quê? Para ver se você tem hérnia abdominal. Se você tiver hérnia, na hora da abdominoplastia, essa cirurgia vai ser feita junto, vai ser feita hérnia e abdômen. Então ele precisa saber antes se você tem a hérnia para ele se preparar, certo? Eu não tinha hérnia, graças a Deus. Fiz esses exames, dei a entrada no convênio, né? Porque para quem faz bariátrica, a abdominoplastia é 90%, essa porcentagem eu tô chutando, mas assim, a maioria consegue fazer a reparadora pelo convênio, para quem é bariátrica. Para quem não fez cirurgia bariátrica, querer que o convênio cubra uma abdominoplastia é praticamente impossível. Daí não sei se tem que entrar com advogado, questão de liminar, mas assim, eu tô falando em caso pós-bariátrico, que é considerada reparadora, tá? Aí eu sei que os convênios cobrem a abdominoplastia.
E aí eu dei entrada na Unimed, eles têm normalmente 21 dias, né, para dar resposta, e eu fui chamada para bendita perícia, que é o fantasma entre as meninas, né? Nossa, mas o que eu vou falar na perícia? Bom, eu cheguei na perícia, já fui meio que dando uma de louca, porque eu sou ansiosa, e aí o que aconteceu? A médica pediu para eu tirar a blusa, tirar o sutiã, e ela queria ver se ela enxergava a minha diástase. O que é diástase? É a separação dos músculos. Depois desse vídeo, eu vou colocar, vou fazer um pequeno vídeo com algumas fotos, tá? E aí eu vou marcar logo aqui a diástase. É a separação do músculo, é quando você olha o abdômen e você percebe, na minha era nítido, o músculo separado. Normalmente acontece por causa de engordar e emagrecer muito, gravidez, né? Eu sou mãe. Então eu tinha nitidamente a diástase. Aí ocorre que o que? A abdominoplastia é feito a amarração, junta esse músculo, amarra, tá? Que é a aplicatura, que a gente chama. Então ela foi ver se eu tinha diástase e ela foi ver se eu tinha barriga de avental, né? Que a gente chama, porque antes da bariátrica é pochete, depois vira avental. E eu tinha uma boa de uma pele sobrando. Mas ela era muito quieta, médica, e eu, né, ansiosa que sou, tô trabalhando para isso, mas sou ansiosa. Já comecei a dar uma lá de. E aí, doutora, vai ser aprovado, né? Como que é? Só que eu fiquei com medo, por quê? Porque eu tava com 10 meses de bariátrica e normalmente os convênios não aprovam. E aí ela circulou esse pequeno grande detalhe, que eu tinha só isso de bariátrica. Aí eu falei, pronto, ela circulou, não vou conseguir. Né? Aí que eu comecei, não, doutora, mas olha, eu preciso, porque olha, minha barriga como tá feia, você viu que eu tenho diástase, comecei a falar na orelha dela. E aí ela viu que eu fiquei meio nervosa, ela falou, não, mas Deus abençoe, que vai dar tudo certo. Pensei, espero que dê, né? E aí fui pra minha casa e em 7 dias eu recebi a ligação, ou SMS, não lembro, com a senha. Aí qual que é o passo? Passa essa senha pro doutor e ele vai marcar a cirurgia maravilhosa. Daí tem que comprar o quê? A cinta, no meu caso foi a macaquinho, que pega do peito até metade da coxa. A macaquinho, a meia antitrombo, 3/4, né? E as injeções de Clexane, porque eu tenho histórico, a maioria já sabe, eu tenho histórico de trombose e tive embolia pulmonar, infelizmente, nada a ver com cirurgia. Foi há 10 anos atrás por uso de pílula anticoncepcional. Então, por conta desse episódio triste na minha vida, todo procedimento que eu vou fazer, eu tenho que tomar várias Clexanes, eu tenho que usar 30 dias de meia, os meus cuidados eles são mais intensos. Aí também tive que passar no cirurgião vascular, como eu falei, todo procedimento ele tem que me acompanhar, é o mesmo cirurgião que me acompanhou na época da embolia, então ele pede um Doppler de membros inferiores para ver como que tá a minha situação venosa, né, a minha circulação, e ele deu um ok para eu fazer a abdominoplastia. E assim passei no anestesista para finalizar o processo e a minha cirurgia foi agendada para o dia 29 de julho de 1916. Tô ficando louca, gente. 2016. Essa foi boa. Então eu fiz o ano passado, dia 29 de julho. E vou gravar mais um vídeo para vocês aí falando como foi a abdominoplastia. Esse vídeo foi de pré-operatório abdominoplastia, tá bom? Beijo para vocês!